Simbora para Portugal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje, um vídeo super sincero, eu vou te falar tudo sobre o nosso primeiro ano em Portugal. Júlio, o que mudou de 2022 para 2023? Ainda vale a pena morar em Portugal em 2023? Eu vou contar tudo para vocês. Se você tá esperando ver docinho, floreio, não assiste esse vídeo até o final porque você não vai gostar. Aqui a gente mostra a realidade e se você tá no Projeto Portugal, não venha para cá antes de assistir esse vídeo. Ah, e não esquece de mandar esse conteúdo também para aquela pessoa especial que tá no Projeto Portugal com você. E já que você tá aqui, já aproveita para se inscrever, para ativar o sininho, assim você vai receber antecipadamente o aviso para os nossos conteúdos e já deixa aqui o seu comentário ou dúvida que a gente vai ter a maior alegria em responder, em ajudar no teu Projeto Portugal. Então, roda a vinheta que tem muita informação boa por aqui. Simbora! Gente, um ano de Portugal e olha, passou voando. Eu sei que o primeiro ano é aquele ano que a gente se prepara para passar os maiores perrengues, não é? De quem muda de país. A gente se preparou mesmo para um ano muito apertado. A gente veio com uma reserva financeira segura, confortável e a gente se propôs a passar por esses sacrifícios no primeiro ano. Mas eu devo dizer a vocês que nós nos surpreendemos com o tanto de conquistas e vitórias que nós tivemos em 2022. Olha, eu trabalho em Portugal desde fevereiro, ou seja, desde depois de um mês que eu cheguei em Portugal. O Matheus começou a trabalhar em Portugal em maio e ele já trabalhava para o Brasil, então ele fez, na verdade, a troca de emprego. Em nenhum momento ele ficou sem emprego aqui em Portugal. O Enzo foi super bem acolhido, não só na escola, mas também no esporte. Ele treina no Porto, na Dragon Force, que é a escolinha de base do time do Porto. E ele está no competitivo, é um atleta federado hoje na Federação Portuguesa de Futebol. Então, pra gente, assim, foram muitas conquistas logo no início, logo de cara, em tão pouco tempo, sabe? A gente se preparou para uma coisa e isso é fundamental, isso faz parte do planejamento emocional, que é tão ou mais importante que o planejamento financeiro. Porque se você vem sabendo que você vai precisar passar de dificuldades e se você, porventura, não passar, vai ser um bônus, vai ser bom, não é? Agora, se você vem achando que tudo serão flores, que vai ser um mar de rosas e você topa na primeira pedra, no primeiro obstáculo, é capaz de estragar todo o seu projeto, de mexer com o seu emocional e atrapalhar todas as outras etapas que você poderia fazer com sucesso. Então se preparem sempre para um primeiro ano de mais sacrifícios, onde vocês ainda vão, a grande maioria, né? Eu sei que existem situações e situações, mas a grande maioria vem para buscar um emprego, onde você vai ter que usar ainda da sua reserva que você trouxe do Brasil, para depois você começar a utilizar aquilo que vai estar ganhando aqui em Portugal. Então a gente teve essa preocupação muito grande de não vir com um mindset de turista, e sim com o mindset de quem veio para fazer sacrifícios no início, para plantar sementes, para colher depois. Mas para nossa surpresa, o nosso primeiro ano foi mesmo muito bom. A gente mudou de cidade, nós morávamos no Porto, em Paranhos. Hoje nós moramos na Maia, na cidade da Maia, que fica também no distrito do Porto. E moramos em um lugar que a gente considera assim a localização ideal, aquilo que a gente buscava. A gente mudou de um T2 para um T3. Aqui no canal, por acaso, tem o vídeo. A gente vai deixar aqui o link para vocês acessarem o vídeo do nosso apartamento, do primeiro apartamento que nós moramos aqui em Portugal. E em novembro do ano passado a gente já mudou de apartamento, já estamos aqui num T3, aqui na Maia. Inclusive eu estou devendo para vocês o vídeo, o tour nesse apartamento novo. Eu vou tentar fazer isso o mais breve possível, porque a gente estava arrumando, né, para deixar com um brilho diferente, para arrumar do jeitinho que a gente quer, mas pronto, eu vou tentar fazer de tudo para mostrar logo para vocês. Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? Nós nos surpreendemos positivamente e eu quero agradecer muito também, graças a vocês, a confiança de vocês, a confiança de vocês com o nosso trabalho, que fez com que realmente esse ano de 2002 fosse incrível. Mas a gente precisa se preparar para o que sempre acontece quando a gente muda de país no primeiro ano, que é vir pensando assim, não vamos fazer programas de turistas, no sentido que existem vários programas para você fazer de lazer gratuito. Então, não necessariamente você precisa todo final de semana jantar fora, almoçar fora no início, enquanto você ainda está buscando emprego. Você sempre tem que guardar uma reserva de emergência, porque perrengues acontecem. Olha, a gente comprou o nosso carro aqui, mas a gente precisou também gastar dinheiro com o nosso carro. Alguns meses depois que a gente comprou, a gente precisou fazer oficina, levar ele na oficina, fazer manutenção. Tem as despesas que um carro traz também, então tudo tem que estar muito bem planejado. E sim, as coisas mudaram muito aqui em Portugal. Eu acho também que pra gente foi um pouco mais fácil, porque nós ainda pegamos no início uma condição totalmente diferente. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo para as famílias de consultoria, quando a gente está nas reuniões, eu falo assim, olha,
Todo mundo pergunta, mas as coisas aumentaram muito em Portugal? Sim, aumentaram bastante. Eu até acho que as estatísticas, quando a gente vê as pesquisas, as notícias, eu acho até que elas são assim mais generosas. Por quê? Eu dou um exemplo que quando a gente chegou, a gente comprou a nossa primeira caixa de leite da marca branca do supermercado e ela custava 46 cêntimos. Hoje a gente compra uma caixa de leite da marca branca do supermercado e a gente gasta 84 cêntimos. Então quase dobrou o preço da caixa de leite. Não sei se foi esse aumento em todos os produtos, mas a gente sabe que antes a gente lutava para encher uma cestinha lá, um carrinho e gastar 50 euros no supermercado. Tem até uns stories ou uma live que a Luísa falou isso quando chegou aqui em setembro ainda, que ela ainda se surpreendeu com os preços. E nós ainda mais, porque quando nós chegamos em janeiro, era tudo muito mais barato. Então, hoje em dia, não é desse jeito, mas para nós brasileiros ainda vale muito a pena. Para gente que tem o parâmetro do Brasil, porque ainda temos família morando no Brasil, porque temos 14 grupos de WhatsApp da família Simbora. Inclusive, se você não faz parte ainda, nós temos 14 grupos de WhatsApp, onde nós estamos lá, a equipe está lá, e as pessoas também que estão no Projeto Portugal estão lá trocando informações com vocês. É um lugar de ajuda recíproca, mútua, e que a gente se diverte e aprende bastante. Então, se você ainda não está em um dos grupos da família Simbora, clica no link aqui embaixo e vai lá participar, tá bem? Vamos te esperar lá. E se você também não acompanha a gente no Instagram, por favor, vou deixar aqui o perfil da gente no Instagram. Lá é mais dinâmico, né? Em tempo real, tem muitos perrengues, muitas gargalhadas. Às vezes tem o dia a dia, tem o cotidiano, tem a parte boa, a parte não tão boa. Enfim, acompanhe a gente que você não perde nada por acompanhar, principalmente nos stories e nos reels, tá bom? Vou te esperar lá. E é isso, pessoal. Então, assim, a gente acompanha ainda a realidade de quem está no Brasil. Então, se a gente fizer só a forma que não é a mais inteligente de comparar e pegarmos essa caixa de leite, né, que hoje a gente paga 84 cêntimos, e só converter, que não é a forma mais inteligente, como a gente sempre fala, de comparar, você vai ver que ainda está no preço, em um preço mais em conta do que nós pagaríamos no Brasil. A maioria dos produtos, o que a gente vê aqui? A gente vê que quando o produto está muito caro, ele tem um preço igual ao do Brasil. Mas é muito difícil, salvo alguns produtos muito específicos do Brasil, que a gente compra em mercadinho brasileiro, claro. Geralmente o preço no máximo vai ao mesmo preço do Brasil. Aí você vai me dizer, Júlia, se está no mesmo preço do Brasil, convertendo, então por que eu tenho que ir para Portugal? Não, você não tem que vir para Portugal, você tem que vir para Portugal se for o seu sonho, se for o projeto da sua família, e você tem que pensar da seguinte maneira, como eu falei, a forma mais inteligente não é converter o valor somente. O que você tem que fazer é calcular o percentual disso dentro de um salário mínimo, porque é assim que a gente vai calcular o poder de compra. Por exemplo, quantos salários mínimos você vai precisar para comprar um iPhone top aí no Brasil? E quantos salários mínimos você vai precisar para comprar um iPhone top aqui em Portugal? A conta que a gente faz é essa. E quando a gente compara dessa forma, a gente vê que o poder de compra aqui ainda é infinitamente maior do que no Brasil. Júlia, e ainda vale a pena morar em Portugal em 2023 se você está me falando que tudo aumentou muito? E eu ainda nem cheguei no assunto do arrendamento. Vamos falar sobre arrendamento antes da gente decidir se vai valer a pena ou não. Quando nós chegamos aqui em Portugal, nós morávamos em um T2 lá no Porto, e quando a gente foi visitar esse T2, ele custava, o valor do aluguel mensal, do arrendamento mensal, era 750 euros. A gente ainda conseguiu, na época, negociar para baixo com o senhorio e de 750 ficou por 710, um T2 em Paranhos, com autocarro à porta. Embaixo da minha porta tinha uma paragem de autocarro que levava de 7 a 10 minutos, dependendo do trânsito, para a Praça do Marquês, onde a gente pegava metro para todos os lugares que a gente quisesse ir aqui no Porto. Então, assim, muito bem localizado, o apartamento estava todo remodelado, tem vídeo aqui no canal, então quem não assistiu pode assistir lá o tour no nosso apartamento antigo. E aí a gente pagava 710, ou seja, a gente ainda conseguiu negociar para baixo o valor. Em relação a rendas antecipadas e calções, a gente ofereceu, na época ele estava pedindo duas rendas e um calção, o senhorio estava pedindo, e como a gente tem uma pet, né, como a gente tem a Maia, se você não conhece a Maia, vai lá no Instagram para ver a nossa fofura de menina que a gente tem, que é a Maia. Então, como nós temos a Maia, nós oferecemos um calção a mais para ele, para garantir que se o nosso animalzinho causasse algum dano, ele abateria no calção e nos devolveria o restante. Pronto. E ele aceitou. Então, foram 2 meses de renda antecipada e 2 meses de calção. Hoje, aqui no Porto, se você não tem fiador, você não consegue arrendar apartamento desse jeito mais hoje. Aí, Júlio, mas tem a história de que o governo falou que é proibido agora, não pode cobrar mais do que 2 rendas. Ok,
Mas os senhorios não pedem mais do que 2 rendas. Você vai ver no anúncio, vão ter lá 2 rendas e 2 calções. Mas também tem fiadores, não é um fiador, são fiadores, documentação desses fiadores, imposto de renda deles, contrato de trabalho, comprovativo de salário. E assim, óbvio que não pode ser qualquer renda, porque tem que ser uma renda do fiador que dê para ele se manter e ainda te ajudar, teoricamente, tá? Então, se você não tem isso, o que você tem que fazer? As pessoas que aqui chegam, não têm fiadores, elas vão lá e oferecem rendas e calções a mais para passar segurança para o senhorio fechar o contrato com elas. E aí, o imóvel é dele, o apartamento é dele. É muito subjetiva essa análise. Se ele acha que a pessoa que está oferecendo mais rendas e calções vai lhe passar mais segurança de cumprimento do contrato do que aquela que está oferecendo só 2 meses de renda e 1 mês de calção, é óbvio que ele vai optar pela melhor proposta. Isso ninguém pode proibir. Ele não está pedindo, só que ele tem propostas apresentadas que são superiores àquela primeira proposta que você apresentou de 2 rendas e 2 calções, 1 calção, 2 calções, que seja. Então, assim, não tem para onde correr, gente, não tem para onde correr. Você tem que vir com o seu planejamento financeiro ok, com a sua reserva financeira muito responsável, sabendo que chegando aqui, o bicho não de 7 cabeças, mas o bicho de 14 cabeças é o arrendamento. Então, se você quer vir para Portugal em 2023, venha preparado para não ser aquele aplicante que vai ter aquela proposta que a gente chama assim, aquela proposta que está na média, que não vai se destacar diante das demais. Porque a rapidez, a velocidade com que você vai conseguir a sua casa ou apartamento para morar está diretamente ligada à qualidade da proposta que você vai fazer de arrendamento para o senhorio. Então, venha sabendo que tem muitas pessoas, que aquele imóvel que você gostou vai ter 15, 20 ou até mais propostas e você precisa ter um diferencial. Como é que você vai fazer uma proposta boa, uma proposta que passe segurança, né? Então, para isso você tem que vir com uma reserva financeira, até porque os preços, os valores de arrendamento em nada se comparam ao preço que nós, a minha família, encontrou quando nós chegamos aqui em 2022, tá bem? E aí vem aquela pergunta que vocês mais nos fazem atualmente. Júlia, morar em Portugal em 2023 ainda está valendo a pena? E eu digo a vocês que só quem pode responder essa pergunta são vocês mesmos. Por quê? Aqui a gente coloca os nossos parâmetros, a gente coloca como é a nossa experiência. Assim como você precisa ouvir a experiência de outras pessoas e você precisa filtrar isso dentro da sua realidade. Por exemplo, para quem buscava, igual a gente, qualidade de vida, segurança, você poder andar livremente pela rua, não se preocupar com o seu celular que está no bolso, a gente anda com um notebook, com um equipamento de filmagem e está tudo bem, eu esqueço bolsa, eu esqueço telefone nos lugares e assim, a gente não tem problema nenhum, a gente não se preocupa com assalto, com a saidinha no banco, se meu filho vai andar na rua e vai ser assaltado, enfim, a gente tem segurança pública, a gente tem educação pública de qualidade. Meu filho estuda numa escola que tem uma estrutura igual ou superior de escolas particulares, inclusive no Brasil. O ensino é referência, o ensino em Portugal, inclusive, é bem mais exigente do que o Enzo tinha no Brasil. Ontem mesmo eu estava sentada com ele, estudando para a prova com ele, e o conteúdo assim é brutal a diferença. Então, a gente sabe que é uma criança que está sendo educado bilíngue, né? Aqui em Portugal as crianças são educadas para serem pelo menos bilíngues. O que ele respira de cultura à sua volta é muito grande. E como eu falei, ele já foi acolhido no time aqui do futebol do Porto. Ele se sente realmente um atleta como é, um atleta federado, com as suas obrigações, com as suas responsabilidades. Lá ele faz o atendimento, não só o treinamento, o condicionamento físico, mas o treinamento, digamos assim, emocional, de inteligência de vida, de inteligência emocional, o apoio psicológico. A caderneta do Enzo tem que ser juntada na caderneta da Dragon Force, da escola de futebol, para eles acompanharem também o estudo. Tem acompanhamento nutricional. A nutricionista faz a consulta, pesa, mede massa magra, massa gorda. Ou seja, ele tem uma vida que ele não tinha no Brasil, por muito menos do que a gente precisava pagar se a gente estivesse no Brasil. Então, pra gente isso vale muito, tá? Educação, segurança, saúde pública de qualidade. Hoje a gente tem um plano de saúde aqui em Portugal, foi uma opção nossa, principalmente para as consultas mais de especialistas, assim. Mas nós passamos um ano em Portugal sem ter nenhum tipo de plano de saúde. Agora, recente, a gente fez o plano de saúde e a gente recomenda que quando você puder, tiver um conforto, você faça para ter acesso a teleconsultas, não precisar ir no hospital, para marcar algumas consultas especializadas, mas você vive sim sem plano de saúde, você é atendido, é muito bem atendido nas urgências e emergências de saúde. Então, assim,
eu não vejo dentro do que a gente buscava algo que a gente não encontra aqui. A nossa única dificuldade é a saudade da família que ficou no Brasil, mas a gente não pensa em voltar nesse momento. Para a gente faz muito mais sentido ficar aqui. A gente gostaria que eles estivessem aqui conosco. A gente quer ir ao Brasil nesse momento para visitar e depois voltar para cá para continuar os nossos projetos, para continuar os nossos planos. Agora, se você está pensando em vir para Portugal, para juntar dinheiro, para fazer riqueza, para juntar uma grana, fazer pé de meia, não é o momento para você vir para Portugal. Por quê? Porque os custos estão mais altos, os preços estão mais altos, os arrendamentos estão assim absurdos. E para um casal, por exemplo, que vai vir cada um ganhando um salário mínimo, você consegue sobreviver, você consegue viver, você consegue ter uma vida tranquila, assim, tipo, com o básico aqui em Portugal. E o básico de Portugal já é diferente da realidade de muitas famílias no Brasil, até de classe média. Agora, juntar dinheiro, fazer poupança, viajar, é mais difícil. Nesse momento é mais difícil. Então, vai daquilo que você está buscando. Você quer qualidade de vida, você quer segurança, você quer educação, saúde, você quer realmente um padrão de vida melhor para sua família? Venha. Se você está com a chave mental virada, sabendo que se precisar recomeçar, começar do zero, aceitar um emprego que não seja de alto posto, de chefia e tudo mais, para você começar a fazer o seu networking, a sua história profissional aqui em Portugal, se você está com essa chave mental virada, se você aceita fazer os serviços domésticos na sua casa, se você sabe o quanto custa caro os serviços aqui e a gente precisa mesmo, a família precisa ser uma equipe ou equipa, como eles chamam aqui, para dar conta de tudo. Se você está preparado para isso, de fazer os sacrifícios que você precisa fazer para plantar e depois ter a colheita, sim. Mas se você tem um pensamento imediatista de juntar dinheiro, de fazer um pé de meia, de fazer riqueza, nesse momento não venha, porque não vale a pena. Então, a resposta está toda aí com vocês. Se vocês puderem me contar aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E tem mais um detalhe, se você está no seu planejamento, se você não sabe por onde começar, ou se você já avançou bastante no planejamento, mas ainda não se sente confortável para começar e quer ter mais segurança, eu vou deixar aqui também o link do nosso manual Simbora para Portugal, que foi feito por todas as mãos da equipe da família Simbora, pensando no seu projeto Portugal, colocando a nossa experiência do que nós vivemos aqui, para evitar que você precise dar as topadas que a gente deu, que a gente possa te ajudar a evitar alguns perrengues que a gente viveu e que a sua história aqui seja tão feliz ou mais do que a nossa, do que a da família Simbora aqui em Portugal, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, eu te espero no próximo vídeo, não vá embora antes de deixar o seu like, ativar o sininho e enviar esse conteúdo para alguém que você sabe que está no Projeto Portugal também e que vai ser importante para ele, tá bom? Até o próximo vídeo, já estou te esperando aqui, simbora para Portugal!